Então, muito boa tarde a todos. Professor Algandra, bem-vindo mais uma vez. Ao público, vereadores, convidados, imprensa, trabalhadores do município. Depois de termos concluído as segundas conferências internacionais, hoje vamos inaugurar uma nova exposição que vai decorrer desde a data de hoje, que a seguir vamos fazer a respectiva visitação e também a respectiva acompanhamento por parte do nosso curador para nos explicar os seus conteúdos e também os seus significados e mitos sobre esta temática. A exposição vai decorrer entre novembro, hoje 18 de novembro, e também maio de 2021, na sequência daquilo que vinha também do antecedente. Hoje faz precisamente 2 anos que inauguramos o Centro de Impressão Templário, foi a 18 de novembro de 2018, e de facto convém também, antes de fazer aqui uma leve introdução ao próprio catálogo, dizer que as relações das visitas no ano 2019 tivemos 5.588 e no ano 2020, mesmo com a pandemia, tivemos 3.295, ou seja, andamos muito perto, neste momento, das 9.000 visitas ao Centro de Impressão Templária, o que, objetivamente, em termos de aposta do turismo no nosso concelho, aquela procura também de visitação, quer ao parque, quer também ao Centro de Impressão Templária, conjugado com o Castelo Almorol, de facto foi uma aposta ganha e que, face à pandemia, objetivamente temos aqui uns resultados menos bons, mas isto é transversal à própria economia e também a todas as atividades que populam no âmbito do turismo nacional e internacional, mas dizermos que os resultados, pelo menos do ano 2019 e também antes da pandemia, nomeadamente, por exemplo, no mês de fevereiro de 2020, tivemos 515 visitas, significa que estamos no caminho certo e, de facto, este projeto é para ter robustez e para continuar e para, de facto, alavancar em termos de identidade de território e também em termos de turismo. Quanto ao catálogo que hoje o professor nos vai apresentar, a morte, exéquias e ritos de demolação dos cavaleiros do Templo e da Ordem de Cristo, dizer-vos algumas palavras que, aliás, constam também da próprio prefácio da obra. Antes das publicações das leis liberais, nomeadamente a Lei de 1835 e 1845, tal e qual como em todo o território nacional, os nossos antepassados eram tumulados ou nos atos das igrejas ou dentro dos templos. É público e notório, aliás, fazendo uma visitação à própria igreja Nossa Senhora da Conceição de Tancos, onde encontramos os respectivos túmulos ainda presentes no respectivo solo da própria igreja, aliás, uma intervenção que foi feita recentemente em 2013 pelo Instituto Politécnico de Mar, foi possível identificar algumas lápides, nomeadamente epigráficas, que temos o registro na própria Câmara Municipal sobre elas. O mesmo aconteceu no lado da Igreja de Atalaia, Monumento Nacional, obra de João de Castilho, de 1528, dentro da própria Igreja e também no respectivo adro, que de escavações que se fizeram, nomeadamente em 1940, foi visível o aparecimento de restos mortais dos nossos antepassados. Com a reforma liberal e na questão da saúde pública, foi uma questão, no fundo, de higiene sanitária, foram deslocalizados e há uma lei de 1845 que determina que, pelo menos, os cemitérios têm que ser construídos a 150 metros, na altura era passos, o equivalente mais ou menos a esta medida, fora dos agregados populacionais. E esse espaço é rigorosamente cumprido dentro do território, por exemplo, da Atalaia, onde o cemitério é confinante, mas respeita precisamente esta distância física fixada pelo próprio diploma. Dizer-vos que também aí ainda podemos visualizar, nomeadamente o monumento funerário do nosso Patriarca Dom José, que foi, na altura, era o Cardeal Patriarca de Lisboa,
a quando ocorreu o terremoto de 1755. O mausoléu se encontra no seu lado esquerdo da própria igreja, que por acaso não é uma menos-verdade que se encontra na igreja. Ele encontra-se por acaso sepultado debaixo do altar-mor e não no mausoléu. Mas isso teve a ver objetivamente com a requalificação que à data, em 1940, que vos disse, dos monumentos nacionais, se fez na própria igreja. Na presente obra, o professor Manuel Gandra, por entre criptas seculares ou, no fundo, resquícios e pedras tabulares, conta-nos a arte e prática funerária das ordens do Templo de Cristo. É isso que ele nos vai mostrar na exposição física que podemos visitar dentro em breve. Certo é que o mistério da morte estimula a reflexão, a percepção da nossa finitude neste mundo. Aliás, lendo o catálogo, a interpretação da boa morte e da má morte é um tema que objetivamente é pouco estudado, mas que importa, no fundo, relevá-lo. Mas haverá a mesma finitude ou haverá outros modos prováveis da existência da pessoa? Para lá do modo como ela se manifesta na nossa experiência na Terra. É em ponto de interrogação e depois tem a ver com convicções, tem a ver com crenças e tem a ver com opções de cada um. No Gênesis, no livro da Bíblia, diz: lembra-te, homem, que és pó e em pó te há de voltar. Para Fernando Pessoa, por último, para acabar a apresentação, a morte é a curva da estrada, morrer é só não ser visto, se escuto eu te ouço a passada, existir como eu existo. A terra é feita de céu, a mentira não tem ninho, nunca ninguém se perdeu, tudo é verdade e caminho. E passa a palavra ao professor Manuel Gandra. Ora, muito obrigado. E, portanto, eu vou pegar nas suas palavras, últimas palavras, e vou tentar falar um pouco sobre o catálogo e sobre o conteúdo da exposição. Portanto, este tema é um tema sempre atual. A morte é a única coisa que nunca nos abandona, é a única coisa que temos por certa, todos nós. Não temos nada mais certo que a morte, e parece-me que há um certo receio dela, não é? Fala-se pouco disso. Fala-se pouco disso, e quando se fala é de uma forma inibida, medrosa, eu já nem digo temerosa, porque temerosa também poderia ser, mas medrosa sobretudo. Há medo da morte. E há medo da morte talvez porque noutros tempos havia medo da morte, mas havia uma certeza. A morte era possível vencê-la, embora morrendo, mas era possível vencer a morte porque na realidade não havia morte. Tudo era verdade e caminho e nunca ninguém se tinha perdido, não é? Toda a gente se tinha encontrado no caminho do outro lado. E, portanto, havia essa ideia de que havia um outro lado. Nós hoje estamos abandonados, não temos o outro lado. Perdemos essa noção. Isso não é uma coisa, não é, digamos, uma atitude recente, é uma atitude que é fruto de sucessivas mutações na mentalidade, que começam sobretudo a partir do século XVIII e que depois sofrem as influências de uma série de correntes filosóficas que, como hoje se diz, negacionistas da existência de Deus e que, evidentemente, tornam os homens, tornam a humanidade órfã. E essa orfandade depois acaba por se repercutir na forma como nós entendemos o próprio fenómeno, o próprio evento e na maneira como tentamos afastá-lo de nós o mais possível. Todas estas questões são questões que nos levariam muito longe, porque se eu, por exemplo, quisesse fazer um sobrevoo, mesmo que sobrevoo de todas estas principais doutrinas que deram origem a todo este processo, eu estaria aqui a falar convosco várias horas, porque é evidente que há muito contributo, muita contribuição de muitas doutrinas díspares, às vezes, para este processo. É evidente que, e já agora também
de certa maneira, completando ou complementando aquilo que o Sr. Presidente disse, a passagem dos adros das igrejas e dos campos santos nas igrejas para os cemitérios civis deu origem a uma revolução em Portugal. Normalmente não se fala disso, não é? A Maria da Fonte foi uma revolução que nasceu no Minho, exatamente, contra essa atitude, que era uma atitude que os liberais, e não foram os liberais que inventaram isso, essa história já vinha atrás de Dona Maria, do reinado de Dona Maria, e que depois ganhou expressão posteriormente, e os liberais é que depois concretizaram esse processo. E isso deu origem a uma revolução que foi abafada de uma forma violenta e acabou em sangue. E, portanto, dá para perceber quão importante este assunto é, ao ponto de ter gerado em Portugal uma revolução. E não foi pequena. E, portanto, o assunto, antes desta queda no negacionismo, vamos chamar-lhe assim, era um assunto que precisava de ser tratado a toda a hora. Porquê? Porque ninguém sabe a hora da sua morte e, portanto, convém estar preparado. E, portanto, convém estar preparado sempre. Era isso que permitia que o indivíduo morresse bem. A morte é exatamente fruto desse desleixo, dessa atitude mais ou menos depreciativa e até, às vezes, desinteressada. Parece que o assunto não interessa ao próprio, não é? E, portanto, porque ele acabou por, o próprio que tem essa atitude depreciativa, acabou por, sendo órfão, não é? Órfão de Deus, porque Deus deixou de existir para si, acabou por assumir que a vida não fazia sentido, que a vida dependia em tudo de si próprio, incluindo que ele próprio podia acabar com ela, não é? Podia suicidar-se. O suicídio noutros tempos era um crime. Aliás, os suicidas e os feiticeiros eram sepultados de forma diferente exatamente por causa disso, para que ficasse perfeitamente marcado na comunidade quem era quem. E, portanto, os suicidas e os feiticeiros eram sepultados em decúbito ventral, ou seja, em vez de serem sepultados sobre as costas, deitados sobre as costas, eram deitados sobre o ventre. E isso para quê? Para que, segundo a tese que estava em curso, para que não pudessem assistir ao juízo final e, portanto, ficassem danados para sempre. Era assim que isso era considerado. Nós, em Portugal, temos alguns casos conhecidos de sepultamentos em decúbito ventral. Em Tomar, que eu saiba, houve dois casos, no Adro Santa Maria do Olival. Em Mafra há um caso que se julga ser de uma feiticeira, porque junto dela havia uns objetos que indicam que poderia ser. Normalmente, essas coisas a gente não acredita nelas, mas que elas existem. E, além da moedinha que muitas vezes aparece junto da mão direita, para pagar a viagem para o além, para pagar ao caronte, ao barqueiro que transporta a alma para o além, não é? Também aparecem às vezes junto da cabeça, junto à volta da cabeça. É preciso também lembrar que antigamente as pessoas não eram sepultadas em caixões. Eram sepultadas envoltas num sudário e postas diretamente na terra. O caixão só surge nos cemitérios civis, exatamente nesse período do cemitério civil. Exatamente, no esquife. Ia no esquife, o esquife era tombado, ficava como as caminhonetas basculantes, com báscula, não é? E era assim que o corpo entrava na cova. E, portanto, há algumas misericórdias, sobretudo, têm ainda esquifes, ainda nas suas coleções. Que portanto, é uma espécie de sarcófago sem tampa, que tem um dos lados, uma das partes verticais do sarcófago, é basculante e, portanto, permite ao corpo passar por ali e cair dentro da sepultura. Dentro da fossa da sepultura. É assim que se chamava a sepultura antigamente, a fossa. E portanto, essa prática, e voltando agora à questão que estávamos a tratar, não é? O decúbito ventral, essa prática era frequente. E, como sabem, devem ter casos conhecidos. Hoje em dia não se presta atenção a esses detalhes e os suicidas não são mais sepultados em decúbito ventral, porque isso evidentemente era uma consequência da
da prática religiosa que estava associada, pronto, que estava, digamos, vigente. Hoje em dia, muitos dos suicidas, ou a maioria dos suicidas, nem sequer está preocupado com a religião, nem com Deus, com nada. E, portanto, por isso é que se suicidou, porque senão teria alguma pensaria duas vezes, se calhar. Pensaria duas vezes. E então... portanto, e devem perceber que não há tantos suicidas sepultados em decúbito ventral. Porquê? Primeiro porque a família tenta que isso não aconteça. Porque isso é uma vergonha. Ainda continua a ser. É estranho, não é? Se não acredita, então porquê é que considera vergonha? Ou vergonhoso? Portanto, considera uma vergonha. Portanto, tenta que isso não aconteça. Para que não se torne visível, ou pelo menos em termos do além, já não do aquém, porque do aquém toda a gente saberá, ou que acompanha o funeral, que sabe que se suicidou, ou muita gente saberá, a maior parte das pessoas saberão, mas do lado de lá, talvez para enganar, digamos, o juízo. E, portanto, isso não acontece por esse motivo, porque noutros tempos era impreterível, era mesmo assim, não havia como fugir. Não havia quem conseguisse fugir a isso, porque isso era uma regra canónica da Igreja, portanto tinha que ser assim. E não era só da Igreja, porque se nós formos averiguar, por exemplo, o que se passava nas comunidades judaicas, hebraicas, sefarditas, e nas comunidades muçulmanas que permaneceram no nosso território mesmo até ao século XVI, sobretudo, autónomas, e tinham cemitérios próprios, os almocavares dos judeus e os almacabras dos muçulmanos. Nesses cemitérios também havia essa prática. Portanto, essas religiões, as chamadas religiões do livro, todas elas tinham uma prática comum relativamente a esse assunto. Portanto, este assunto é um assunto que nunca mais acaba. Aliás, dá para perceber, este catálogo é de todos os catálogos que fizemos até hoje o maior, portanto dá para perceber que a matéria é muito vasta, e só não é maior porque efetivamente também não havia necessidade de exagerar. Mas não acaba isto, não acaba aqui neste livro. Este livro é, digamos, uma síntese daquilo que se pode dizer sobre o assunto. E mesmo assim, já há muita novidade, ou pelo menos alguma novidade nele. Mas, portanto, em suma, a Ordem do Templo e a Ordem de Cristo, como não podiam deixar de ser, estavam inseridas neste contexto, nesta forma de pensar a morte e nesta forma de integrar a morte no grupo, não é? Na comunidade. Os Templários e depois a Ordem de Cristo tinham rituais de exéquias específicos, que são reproduzidos em alguns casos aqui, no livro também, tinham rituais de exéquias específicos e tinham também uma prática de sepultamento específico. Havia, portanto, um acompanhamento dos cadáveres e havia, sobretudo, uma outra coisa que era um cuidado que se tinha muito grande. Era de saber exatamente onde é que o cadáver de A, B ou C estava sepultado. Não fosse o diabo de Celas, porque há mortos que não param quietos. E, portanto, era preciso efetivamente saber onde é que parava cada um para poder, se fosse necessário, atuar. Nós rimos disto, mas há casos estranhos, que não são compreensíveis de todo, não é? Face às nossas crenças atuais. Porque nós pensamos que somos muito racionais, etc., mas a razão para nós é a nossa fé. Nós continuamos a ser religiosos, só que Deus para nós é a razão. Deixou de ser Deus, propriamente dito, e tornou-se a razão. Aliás, não é de hoje. Já no século XIX houve uma corrente filosófica, o positivismo, que também partia do mesmo pressuposto. Inclusive até celebrava missas dedicadas à razão, a Deus a razão. A última igreja que eu vi da igreja positivista, é assim que se chama, foi no Brasil, onde o positivismo teve uma imensa expansão e difusão. Bem, portanto, para não vos maçar, em suma, esta exposição, uma exposição que aborda um tema-chave, que nunca tinha sido abordado, sobretudo relativamente à Ordem do Templo e à Ordem de Cristo, o património funerário, tanatológico, usando a palavra cara, a palavra thanatos é a palavra grega para morte, o património tanatológico das ordens do Templo e de Cristo é um património extraordinário e falta estudar praticamente tudo, não é? Isto que aqui se apresenta é apenas uma ligeira introdução ao assunto, porque, por exemplo, falta estudar, como o Sr. Presidente há bocadinho salientou, falta estudar, por exemplo, tudo quanto são epígrafes funerárias que estão espalhadas pelos sítios que eu indico aqui. Por exemplo, foram estudadas epígrafes funerárias da Quinta da Cardiga, da capela da Santa Catarina da Quinta da Cardiga? Não foram.
não é? Não temos notícia. Por exemplo, de certeza que está lá sepultado um famoso navegador, o primeiro navegador de todos, o Gonçalo Velho. Não é? Onde é que ele está? Onde é que está a sepultura? Portanto, nada disto foi estudado. Este livro traz pela primeira vez essa indicação de uma série de sepultamentos famosos, ou pelo menos de sepultamentos em vários dos espaços da Ordem de Cristo, e templários da Ordem de Cristo, mas mais da Ordem de Cristo, porque, como sabem, os espaços funerários da Ordem do Templo foram destruídos em 1529 pelo Frei António de Lisboa, e, portanto, todos os mestres estavam sepultados em sepulcros, em mausoléus, era assim que se chamava, em mausoléus com estátuas jacentes. Tudo isso desapareceu em 1529, foi tudo partido, não sobrou nada. Sobraram 4 epígrafes e é tudo quanto resta, e mesmo assim foram encontradas entaipadas, foram limpas, tiraram-lhe a cal de cima e os rebocos de cima, e é por isso que as temos, porque estavam dentro das paredes, já quando foram encontradas durante as obras de 1940, de Santa Maria do Olival, que era o grande jazigo da Ordem de Cristo, era a igreja mais importante da Ordem do Templo e depois da Ordem de Cristo, era mais importante que a própria Santa Sé, porque tinha mais poder que a Santa Sé. A Santa Sé, de certa maneira, teoricamente, a igreja de Santa Maria do Olival prestava vassalagem à Santa Sé, na realidade isso pouco se verificou, não há notícia disso ter verificado. Aliás, houve alguns desaguisados por causa dessa falta de submissão à Santa Sé por parte da Igreja de Santa Maria do Olival. Inclusivamente, o primeiro bispo da Ordem, que está sepultado lá em Santa Maria do Olival, da Ordem de Cristo, evidente. Os templários, que se saiba, não tiveram nunca nenhum bispo. Pelo menos na nossa província, na nona província, não houve nenhum bispo templário. Mas da Ordem de Cristo houve vários bispos, e o primeiro dos bispos foi o bispo do Funchal, que passou a ser, depois de Santa Maria do Olival, a segunda mais importante igreja de todo o mundo, mais importante que o Vaticano. O Funchal hoje em dia não tem a importância que teve já, mas começou por ser uma espécie de eco de Santa Maria do Olival, no Atlântico. E o bispo tinha poder, portanto, tinha jurisdição eclesiástica, pastoral, sobre todo o território português, então, na posse da Ordem de Cristo. Porque, atenção, a expansão marítima até ao Dom João III, sobretudo, depois também, de certa maneira, mas não tão fortemente, até ao Dom João III, a expansão marítima, aquilo que se chama expansão marítima, e a chegada a novos territórios e a ocupação dos novos territórios por parte de portugueses e da Igreja, essa ocupação estava dependente, era gerida pela Ordem de Cristo, não era gerida pela coroa. Portanto, esses territórios, na realidade, não eram portugueses. Esses territórios eram da Ordem de Cristo. Evidentemente, quando o grão-mestrado, com o Dom Manuel, depois com o Dom João III, se mistura com a coroa, passaram a ser, mas até lá não eram, ou não foram. E, portanto, o Brasil, por exemplo, era território da Ordem de Cristo. Dá para ver. É tão simples quanto isto, é pegar na cartografia. Pegando na cartografia, vamos ver onde é que estão bandeiras portuguesas e onde é que estão bandeiras da Ordem de Cristo. Dá para perceber logo. Portanto, é muito simples, não vale a pena andarmos a empreender em teorias. Vamos constatar o que está nos papéis, neste caso, ou no pergaminho, no caso da cartografia, e ficamos com as certezas absolutas, sem mais necessidade de andarmos a conjecturar ou a fazer especulações ao lado do assunto. Portanto, e voltando à questão central da morte, portanto, este assunto é um assunto que não acaba mais, não dá para fechar nunca. Vamos ter trabalho para muito tempo, e se nós avançarmos para ele já e conseguimos um catálogo com este volume já, dá para perceber, faltando ainda muita coisa para fazer, o resultado final. Não é? Daqui a uns anos, quem fizer o segundo catálogo sobre a morte vai mostrar o resto que falta mostrar, não é? Nós apenas levantamos lebres e abrimos janelas para que se possa perceber onde é que se podem encontrar alguns dos exemplos, mas haverá muito trabalho a fazer, muito trabalho de sapa, e, como eu disse já numa das minhas comunicações da segunda conferência, é estranho que ainda não tenha aparecido, em termos absolutos, em Portugal, nenhuma equipa a trabalhar este assunto da Ordem do Templo e da Ordem de Cristo, de uma forma mais sistemática, porque é tão importante que não se percebe como é que não... Bem, eu percebo.
há um certo parti pris, há uma certa inibição relativamente ao tema, porque o tema é considerado um tabu, é considerado um tema perigoso, e então as pessoas fogem, em termos académicos, fogem de lidar com isto porque têm medo de ficar negativamente conotados. Mas o que é facto é que a matéria é tão rica que dava para uma equipa de muita gente a trabalhar durante muitos anos, e não só no nosso território, mesmo fora do nosso território atual. Brasil, por exemplo, onde havia imensos cavaleiros de Cristo, e no restante território, por exemplo, vários governadores, vários vice-reis da Índia foram cavaleiros da Ordem de Cristo, comendadores da Ordem de Cristo, e alguns deles bem famosos, deixaram obra famosa e importante. Por exemplo, governadores do Brasil, vice-reis, também eram vice-reis do Brasil. Portanto, onde havia vice-reis é porque o território em causa era reino. Por exemplo, em Portugal dentro de Portugal havia um reino, o Reino dos Algarves. Eu estou para saber se também se declarou a República lá. Porque não há notícia disso. O território português é só Portugal. Aliás, é estranho que nós deixámos de ser Portugal. Nós somos agora República Portuguesa. Ora, como é que nós podemos ser designados republicanos portugueses? Porque já não somos portugueses, deixou de haver Portugal. Em toda a documentação oficial é a República Portuguesa que aparece, não aparece Portugal. É estranho, não é? Mas é isso que acontece. Nós não demos conta disso. Mas Portugal deixou de existir. Em termos legais, deixou de existir, porque não há mais a palavra Portugal, é só a República Portuguesa. E, portanto, o Brasil era reino, e, portanto, tinha um vice-rei. A Índia era reino, tinha um vice-rei. O Algarve também, o Algarve da Aquém, da Além-Mar também tinha um gestor, vamos chamar assim, um gestor especial. E, portanto, os dos territórios tinham administradores. Havia os governadores ou os administradores dos territórios. Por exemplo, Angola, que era o administrador de toda a costa atlântica da África, todos os territórios da costa atlântica da África. Depois, do território, o vice-rei da Índia tinha jurisdição até Sofala, que é Moçambique, e das Índias, não é? Porque nós dizemos aí as Índias, não sabemos o que significa, até pensamos que é só as Índias eram a Índia, não é aquilo que nós hoje chamamos Índia. Não, havia 5 Índias. Por isso é que se diz no plural, 5 Índias, desde Sofala até à China. Havia 5 territórios, todos eles chamados Índia, 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 Índia. 5 Índias. E, portanto, por isso é que se fala das Índias no plural e não no singular. E, portanto, todos esses territórios eram geridos pelo vice-rei da Índia, que nós chamamos da Índia, mas na realidade era o vice-rei das Índias. Bem, portanto, este assunto é um assunto que fica adiado. O desenvolvimento dele, claro, fica adiado para uma próxima oportunidade. Aquilo que nós oferecemos, que o CITA oferece neste momento ao público e aos curiosos, é uma lufada de ar fresco sobre um assunto que nunca foi tratado, e espera-se que apareçam interessados em pegar no tema e em levá-lo mais longe, porque garanto, há trabalho para muita gente durante muitos anos. É só haver gente curiosa, empenhada e amiga de investigar, curiosa. Sobretudo a curiosidade é muito importante, é a curiosidade mais importante. Com a curiosidade começa-se tudo. É o grande ponto de partida. Se não houver curiosidade, evidentemente não há nada, não acontece coisa nenhuma. Mas se houver curiosidade, é o primeiro passo. Porque depois uma descoberta leva a outra leva a outra leva a outra, e a coisa é uma bola de neve terrível que vai sempre ganhando maior dimensão e que vai acabando por arrastar ao mesmo tempo o investigador. Porque o investigador depois já não domina propriamente o que está a fazer, não é? Ele depois é obrigado a seguir as linhas da investigação e o rumo da investigação. É assim que os investigadores julgam que são eles que gerem todo o processo. Se calhar não são. Se calhar também são levados pelos ventos, não é? Eu estou convicto que sim. Pelo menos comigo aconteceu isso, não é? Desde há muitos anos, os ventos sempre me conduziram e eu deixei-me conduzir pelos ventos. Quase sempre. Quando não me deixei conduzir pelos ventos, o resultado nunca foi tão bom. Portanto, o vento, quando eu falo de ventos aqui, estou a falar da intuição, estou a falar de outros processos que não são simplesmente mentais ou racionais. É importante termos isso presente. Nós não somos constituídos apenas por aquilo que se belisca, nós somos mais do que isso. E é uma questão, evidentemente, de opção pessoal, aceitar ou não aceitar isso, mas é estranho que
É estranho que nós sejamos só isto que se belisca, até porque há alguns vestígios de situações que não são explicáveis se formos só o beliscável. Por exemplo, as experiências de quase morte, pessoas que morrem, ou seja, são dadas como clinicamente mortas, não morreram efetivamente, há uma diferença entre a morte clínica e a morte efetiva. É preciso termos isso em consideração. A morte clínica é quando para o coração, para o cérebro, não é? E fica tudo uma linha, quando alguém está ligado a uma máquina. Ou não há pulsação, ou não há pulso, ou qualquer coisa do género. Portanto, parou. Bem, mas acontece com algumas pessoas, e muitas, são uns milhares valentes, inclusive crianças, que, passado umas horas, um dia, às vezes mais, acordam como se tivessem estado a dormir. E vêm maravilhadas. Muda a vida completamente, a experiência por que passaram. Todas contam histórias de encantar sobre o sítio por onde passaram. E é curioso, o sítio por onde passaram é descrito da mesma maneira por toda a gente. Portanto, eu quero crer que o sítio existe. Onde é que ele fica? Não sabemos. Porque a facto é que toda a gente descreve tudo, inclusive das crianças, que não estão condicionadas por coisa nenhuma, não é? Passam pelas mesmas experiências e contam a mesma história. E a mesma paisagem, descrevem a mesma paisagem rigorosamente. Bem, e mais, que essa é a parte difícil de entender. Porque, bem, ok, podemos dizer que foi tiveram uma experiência fora do corpo, tiveram qualquer coisa, bem, e pronto, e acabou. Mas depois há outra questão fundamental que demonstra que deve haver algo mais. Isso está estudado, há imensa literatura sobre o assunto produzida por neurocientistas, não é no Facebook, isso está. Okay? E, portanto, é preciso termos em consideração essas questões. E o mais interessante disto é que essas pessoas que passaram por essas experiências, quando acordam, descrevem o que se passou à volta do seu corpo. Ou seja, viram as pessoas que estavam, ouviram as conversas que as pessoas tiveram entre si sobre o defunto, o suposto defunto, e reproduzem tudo isso. Então, se estava tudo parado, como é que podem ter essas memórias? Isto só significa duas coisas. Que a memória não está no cérebro, não é? Que nós julgamos que é a última fronteira, e que, efetivamente, a morte não é o que nós julgamos. São as conclusões que podemos tirar. Eu, embora pesando a possibilidade de me tornar maçador e repetitivo, e terminarei só com este apontamento, eu costumo, para tentar suscitar uma reflexão sobre isto, costumo dizer o seguinte: toda a gente sabe que é um telemóvel. O telemóvel precisa de duas condições para funcionar, pelo menos. Primeira condição, ter uma bateria carregada. Segunda condição, ter um chip, que é exatamente aquilo que permite fazer os contactos, não é? Receber chamadas e fazer chamadas. Pois é, nós também temos uma bateria e também temos um chip. Temos o nosso coração, o nosso sistema circulatório, e temos o chip, que é o nosso sistema nervoso. Mas atenção, é que, na realidade, o telemóvel, para funcionar, tem que ter mais uma coisa que não está dentro dele. Nem sabemos onde está, chamada satélite. Se as coisas forem como aparentemente são, falta-nos saber onde é que está o nosso. Nós chamamos a isso alma, habitualmente, para simplificar. Portanto, deixo-vos com esta reflexão. Já têm trabalho para casa. E vamos visitar a exposição. E, evidentemente, ponham as questões que quiserem, coloquem as dúvidas que entenderem. O assunto não tem fim para já, pelo menos, e merece sempre ser abordado sobre outras perspectivas e sobre outros ângulos para podermos explorar o máximo possível o tema e compreendermos, ao fim e ao cabo, o que possa ser, efetivamente, aquilo que nós chamamos morte. Muito obrigado e até sempre.